Como os comunistas liderados por Lenin removeram um regime de governo milenar de um czar autocrático e implementaram o mais autoritário e violento regime político da história russa. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por O Historiador, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. A Rússia foi a terra onde os ideais políticos marxistas foram colocados em prática pela primeira vez na história. O maior país do mundo, em termos de extensão territorial, que abrangia diversas culturas e etnias, foi o palco do grande enredo político e bélico que teve como consequência, após a Guerra Civil Russa, a consolidação de uma ditadura de partido único comunista extremamente sanguinária, que não perdoava nem os ricos e nem os mais pobres. Qualquer dissidente era criminalizado pelo aparato de repressão. Assim, o governo autoritário do czar Nicolau II e outros monarcas seria considerado um paraíso na Terra, perto do novo regime de viés marxista, deixando alguns russos com saudades do antigo rei. A Grande Rússia foi governada por monarcas durante séculos. Uma das principais figuras foi a Imperatriz Catarina, a Grande, que governou quando se iniciou a ascensão do comunismo no século XVIII. A Rússia vivia no modelo de sociedade feudal, um modelo primitivo aos olhos das potências ocidentais, tendo a maior parte da produção econômica como agrária, e estando consideravelmente mais atrasada em desenvolvimento técnico e social do que os países como a Inglaterra e a Alemanha. Era uma sociedade bastante estratificada do ponto de vista rural, e muito diferente da bela Paris, com seu estilo de vida urbano que testemunhava a ascensão da burguesia. Catarina era uma mulher que apreciava a importância da literatura, da tradição e da boa educação. Por isso, começou a apreciar as ideias iluministas que estavam em evidência naquele momento na Europa. Assim, Catarina teve a ideia de levar esse novo conhecimento, visto como modernizador, para sua terra, a Grande Rússia. Usando do arcabouço intelectual de filósofos alemães e franceses, Catarina fundou uma escola de pensamento na Rússia, como o Instituto Smony, com as ideias de Hegel e Voltaire. O que ela fez foi realmente inovador, numa população composta por 80% de servos. Além disso, ela conseguiu fundar universidades e escolas. Esse investimento no sistema de ensino abriria o caminho para o surgimento de uma nova classe de intelectuais. O iluminismo era um pensamento que, apesar de pregar liberdade, tinha um teor bastante revolucionário. E para a construção de uma nova Rússia, a educação seria uma importante base dessa nova sociedade mais esclarecida. As consequências posteriores dessas políticas educacionais de Catarina seriam totalmente imprevistas para o domínio monarca. Seria o começo de uma nova visão de sociedade, o que mais tarde levaria a uma ruína das principais estruturas do governo russo. Surge uma geração de intelectuais, que seriam conhecidos como inteligentsia. Eles criaram grupos literários e pensavam a política russa, além de como melhorar o país, enxergando a necessidade de novas reformas. Foi surgindo com o tempo uma relação recíproca entre o czar russo e a classe letrada. Muitos militares que combateram Napoleão Bonaparte e viajaram a outros países europeus ficaram interessados na organização política de países que tinha a Constituição. Isso com certeza foi o estalo de novas ideias entre os militares, da necessidade de frear o poder onipotente da monarquia russa. Mas é claro que haveria muita resistência por parte do status quo czarista, que recusava as novas ideias de reformas. E foi assim que se originou grupos clandestinos que pretendiam dar o golpe contra o governo czarista. Era uma época em que os eruditos e acadêmicos russos estavam constantemente importando as ideias dos intelectuais da Europa Ocidental. E eles ensinavam isso para uma nova geração de estudantes na Rússia, que começaram a questionar o poder vigente que governava a Rússia durante séculos. Até mesmo a classe artística foi contaminada com as novas ideias. Fyodor Dostoiévski foi um intelectual que conheceu a teoria do socialismo utópico quando participava de um círculo de estudiosos. No entanto, com o tempo, ele adquiriu uma nova percepção sobre as implicações das políticas socialistas, conseguindo até mesmo prever a tragédia desse modelo político-econômico em suas obras como Os Demônios, no qual falava sobre as mudanças culturais que observava na sociedade russa e o que era necessário para a implementação do socialismo. Eis um trecho de sua obra. Citação: Cícero terá sua língua cortada, Copérnico terá seus olhos arrancados, Shakespeare será apedrejado, escravos serão obrigados a ser iguais. Nunca houve nem liberdade nem igualdade sem despotismo. Fim da citação. No século XIX, no ápice da Revolução Industrial, os pensadores que flertavam com o socialismo utópico
encontrariam um pensamento que pregava a guerra de classes como inerente à estrutura econômica capitalista. Foi Karl Marx que defendeu que era necessário o proletário ir à luta, defender seus interesses de classe numa revolução armada. Foram os marxistas quem defendiam uma mudança brusca nas estruturas sociais, na qual colocariam fim na hierarquia e na propriedade privada, e qualquer diferença entre as classes sociais teria fim com o estabelecimento do comunismo. O Estado é um ente de dominação de classe, onde uma classe usa esse instrumento para dominar a outra. Portanto, era necessário que os proletários dominassem o Estado para, posteriormente, controlarem os burgueses, seus inimigos de classe. Uma nova mentalidade revolucionária baseada na teoria de Marx encontraria ávidos adeptos na inteligentsia russa. No Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels escrevem, citação, toda a sociedade se divide, cada vez mais, em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes diretamente opostas, a burguesia e o proletariado. Fim da citação. Apesar do aumento da insatisfação com o czarismo russo e da propagação de novas ideias, o governo do czar tentava apaziguar os socialistas e liberais com reformas e novos investimentos, que trouxeram algumas mudanças. No entanto, nenhuma das ideias em voga na Rússia defendiam o velho regime czarista. Com a estabilidade trazida pelas novas ideias na Rússia, o czar Alexandre III decidiu restringir o acesso aos estudos e investiu na opressão contra os adversários. Sua política autoritária foi contraproducente, apenas servindo para inflamar os grupos insurgentes, tornando a oposição mais forte ainda. Após o assassinato de seu irmão pelo governo czarista de Alexandre III, Vladimir Lenin, revoltado com o regime, passa a se dedicar cada vez mais à política e encontra a causa revolucionária marxista na obra O Manifesto Comunista. Lenin entende que o mais importante é colocar a teoria na prática. Assim, ele desenvolveu seu pensamento leninista, que objetiva a concretização da Revolução Armada. Com seus discursos inflamados, rapidamente ele ganha uma posição de prestígio e liderança. O Partido Socialista Russo foi dividido em mencheviques e bolcheviques, devido a diferenças nas ideias. Os bolcheviques acreditavam na Revolução Armada, que deveria acontecer independentemente das circunstâncias, não esperando nenhum amadurecimento da sociedade. Os mencheviques acreditavam que o socialismo estava inviável de ser aplicado na Rússia, por essa ser uma sociedade feudal e atrasada na estrutura de produção econômica, seguindo a teoria socialista em etapas como defendia Marx. E foi nesse contexto que surge a estratégia das tesouras, pois foi muito útil, aos olhos de Lenin, de fazer uma divisão entre os comunistas para fingir uma oposição. Os dois partidos almejavam uma Rússia comunista. Os bolcheviques passaram a ser vistos como radicais, mas os dois partidos queriam derrubar o Império Czarista e criar uma nova Rússia. Lenin conhecia dois homens de importância vital para a causa revolucionária, Leon Trotsky e Joseph Stalin. A nova cúpula do governo bolchevique era formada por Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin, homens que desprezavam a vida, a liberdade e a propriedade privada. Homens com sede de poder e controle, mas que pregavam igualdade social, como todo socialista supostamente bem-intencionado, e um futuro utópico de sociedade ideal e perfeita, onde a propriedade privada, a tradição religiosa e a família burguesa seriam eliminadas em nome do impossível. Eles, de fato, entenderam as obras de Karl Marx e Friedrich Engels, mas como tinham almas fétidas, resolveram colocar em prática a cartilha comunista independentemente das consequências e das mortes que estavam por vir. Foi um evento de importância histórica na Rússia que começou a mudar a maré e a situação do governo czarista de Nicolau II, que estava no poder desde 1894. Após operários de uma fábrica se manifestarem pacificamente por mudanças, no ano de 1905, ao decidirem entregar uma petição ao czar, ocorre uma brutal resposta do regime de Nicolau. Os manifestantes são alvejados a tiros a sangue frio, e aquele episódio passa a ser conhecido como o Domingo Sangrento, marcando o início do século XX na Rússia da pior forma possível. Nicolau nem mesmo estava presente no palácio onde se esperava encontrá-lo. Na neve, milhares de pessoas caíram sangrando na frente do palácio ao serem massacradas pelas balas. Isso acaba sensibilizando a população e tendo efeito adverso ao czar. Muitos que antes tinham certo respeito ao czar passam a vê-lo como um inimigo, um ser insano. Revoltas aumentam e se tornam comuns. Os camponeses invadem as casas da nobreza,
Marinheiros realizam motins e as fábricas se tornam os centros dos sovietes. A forma como Nicolau encontrou para suprimir as manifestações foi criar uma Câmara representativa para o povo e uma Constituição que finalmente continha limitações aos poderes do czar. Isso parece funcionar por um tempo. Com os sovietes nas fábricas, que eram colegiados constituídos por operários que regulam a produção de uma região ou indústria, ficou mais fácil a organização política dos operários e também a organização militar com as fábricas de armas. Além das atividades clandestinas nas fábricas que seriam essenciais para a tomada do poder pelos comunistas, o Partido Bolchevique de Lenin conseguiu enormes investimentos vindos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, feito por banqueiros poderosos e influentes como John Rockefeller e Marx Warburg, além de muitos outros. Foi com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914 que seria o momento perfeito para as mobilizações internas contra o regime do czar, quando as forças armadas de Nicolau II seriam enfraquecidas e sua popularidade reduziria drasticamente com as sequências de derrotas e crises econômicas. A Rússia se alia à Sérvia, após a Áustria-Hungria ameaçá-la. Mesmo com a fraqueza interna do Império Czarista e de seu exército despreparado, Nicolau decide entrar na guerra a qualquer custo. Isso se provaria o maior erro de sua carreira. A guerra só trouxe prejuízos ao povo russo, e com o agravamento da fome e escassez de recursos, em 1917, novas revoltas tomam as cidades e o imperador fica cada vez mais impopular e fragilizado. Alguns liberais queriam um Estado constitucional com maior representação política e incentivos para o mercado capitalista se instaurar nas terras russas. Por outro lado, a intenção dos comunistas revolucionários era o uso da violência e a tomada do poder. No entanto, os bolcheviques tinham uma estratégia. Entregariam o governo para os liberais de forma transitória, ao mesmo tempo que radicalizavam os movimentos políticos na Rússia. Uma grande greve paralisa São Petersburgo, em fevereiro de 1917. E com o surgimento de novas e violentas insurreições, a sociedade russa entra num estado caótico no qual o governo não consegue controlar. O governo sem apoio não consegue parar a revolta. Em 15 de março, Nicolau II renuncia ao trono devido à sua falta de governabilidade e aceitação. O novo governo, que substitui o Império Milenar do czar, é composto por uma liderança entre socialistas e liberais. Conhecido como Governo Provisório, este era a nova autoridade oficial, que objetivava o estabelecimento da Constituição e a tentativa de uma reestruturação do Estado russo. O outro governo era o Soviete de São Petersburgo, composto por delegados escolhidos entre os mencheviques e bolcheviques. Nesse momento de formação de um novo governo, os três nomes principais da Revolução, Lenin, Stalin e Trotsky, já estavam longe da Rússia quando receberam a notícia sobre a deposição do czar. Eles queriam liderar a revolução e rapidamente voltaram para o campo de batalha político que a Rússia tinha se tornado. O soviético, que era comandado por socialistas, estavam pressionando o governo provisório por resultados rápidos que melhorassem a drástica situação de vida do povo, assolados pela miséria, fome e morte. O objetivo de Lenin nesse momento foi o de difamar a imagem dos liberais e criar um ambiente mais radical que pretendiam inflamar seus aliados e a própria população. Com uma falsa promessa de constituição e instituições democráticas, Lenin mente para o povo, já que seu objetivo era uma ditadura bolchevique. E foi em 23 de outubro de 1917 que Lenin, Stalin e Trotsky conquistam o controle do Soviete de São Petersburgo. Isso significou o caminho para a deposição do governo provisório, que não tinha como resistir às forças armadas bolcheviques, o que aconteceu com a invasão do Palácio de Inverno, mesmo sem qualquer reação dos liberais. Finalmente, os comunistas conquistam seu objetivo prioritário, o controle absoluto do Estado. Agora, após a conquista do poder, nenhuma falsa promessa dos comunistas tinha mais valor ou importância. Eles nem mesmo se viam no dever de justificar algo a alguém. Não havia sequer algum crítico do novo regime, já que eles foram reprimidos e perseguidos pela ditadura de partido único, quando Lenin fecha a Assembleia e impede a liberdade política de outros partidos que haviam na Rússia. Era o início de um império totalitário cruel, que duraria décadas até sua dissolução em 26 de dezembro de 1991. Foi com a desculpa de eliminar a suposta exploração capitalista dos trabalhadores que os marxistas prometiam um novo mundo, um futuro utópico, onde as pessoas teriam igualdade econômica e acesso a recursos em abundância, onde todas as injustiças sociais e misérias seriam magicamente abolidas se as pessoas adotassem a receita presente na obra O Manifesto Comunista, que era entregar o poder do aparato estatal para os proletários.
Na visão de Karl Marx e Friedrich Engels, para se resolver todos os complexos problemas sociais, basta criar uma ditadura do proletariado, na qual tudo seria propriedade do Estado, os meios de produção e todas as terras. Para eles, a classe proletária era moralmente superior e dotada igualmente entre si dos mesmos anseios, sendo composta por ungidos que deveriam ditar como a sociedade tinha que se moldar e ela deveria se curvar aos seus objetivos. Ao indivíduo, tudo seria negado, incluindo seus direitos de propriedade e sua própria singularidade. Ele se transformaria num coletivo massificado, abstraído de qualquer anseio de eu e identidade própria que diferencie dos demais. No entanto, a verdade é que a natureza criou cada ser humano como um indivíduo único, não só em aparência, mas em talentos e dons, sonhos, desejos, características e potenciais. Portanto, a utopia marxista representa a grande revolta contra a natureza humana em nome do igualitarismo utópico e forçado pelas mãos de ferro do Leviatã estatal. Em última instância, todo o discurso prometido de igualdade, pão e terra era uma mentira. A única coisa que um comunista almeja é o poder e o controle absoluto. Viver às custas do dinheiro suado de trabalhadores honestos é sua meta principal. Sobre a natureza psicológica dos revolucionários marxistas e também dos esquerdistas dos dias de hoje, Olavo de Carvalho faz sua precisa constatação. Citação: o revolucionário sente-se membro de uma supra-humanidade ungida, portadora de direitos especiais negadas ao homem comum e até mesmo inacessíveis à sua imaginação. Quando você discute com um esquerdista, ele se apoia amplamente nesses direitos, que você ignora por completo. A regra comum do debate, que você segue à risca, esperando que ele faça o mesmo, é para eles apenas uma cláusula parcial num código mais vasto e complexo, que refere a ele meios de ação incomparavelmente mais flexíveis que aqueles do adversário. Fim da citação. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, e só se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se quiser ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e não se esqueça de clicar no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!